Disfarçado de porteiro, o milionário ouviu a empregada mais humilde desabafar. Ela não sabia quem ele era, não imaginava que ele estava ali. Ele ficou paralisado, ouvindo cada palavra, e o que ele fez no dia seguinte mudou tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A madrugada em São Paulo tinha aquele cheiro de chuva que ainda não caiu, misturado com o café que alguém acabara de coar na copa do subsolo. Beatriz passou o cartão no relógio de ponto às 5h47 da manhã, como fazia todos os dias há 3 anos, e sentiu o peso familiar nos ombros antes mesmo de vestir o uniforme. A camisa branca estava impecável, passada com capricho na noite anterior. E o avental preto pendurado ao lado tinha aquele vinco perfeito nas laterais, porque detalhes importavam, mesmo que ninguém reparasse. O Hotel IP Real ocupava 17 andares na região dos Jardins, com fachada de vidro espelhado que refletia o céu ainda escuro e as luzes dos prédios ao redor. Para quem passava pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, era só mais um prédio elegante entre tantos outros. Para Beatriz, era o lugar onde ela deixava pedaços de si mesma em cada quarto que arrumava, em cada lençol que esticava com as mãos calejadas, em cada torneira que lustrava até brilhar. Ela subiu pela escada de serviço porque o elevador dos funcionários estava em manutenção de novo. 14 andares. As pernas doíam desde a noite anterior, quando ela tinha feito turno duplo para cobrir a falta de Jéssica. Mas reclamar não ia mudar nada. Reclamar nunca mudava nada. Quando empurrou a porta do vestiário feminino, o silêncio a recebeu como um abraço cansado. Ainda era cedo demais para as outras meninas chegarem. Beatriz pendurou a bolsa no gancho enferrujado, tirou o celular do bolso e olhou para a tela rachada. 6 da manhã. A mãe ainda não tinha mandado mensagem, o que significava que Laura ainda estava dormindo. 5 anos, cabelo cacheado igual ao dela, sorriso que iluminava qualquer cômodo. A menina que ela via apenas nos intervalos entre turnos, nos domingos, quando não precisava dobrar, nos pedaços de tempo que sobravam depois que o cansaço permitia. Ela sentou no banco de madeira, encostou a cabeça na parede fria e fechou os olhos. Só 1 minuto, só para juntar forças antes de começar, mas o telefone vibrou e o nome da mãe acendeu na tela. Oi, mãe. Beatriz, a Laura acordou perguntando de você. Quer falar com ela? O peito apertou. Sempre apertava. Claro. Houve um barulho de fundo, aquele arrastar de chinelo que a mãe tinha, e então a voz fininha, sonolenta, que fazia tudo valer a pena e doer ao mesmo tempo. Mãe? Oi, meu amor. Já acordou? Você vem hoje? Beatriz mordeu o lábio, a parede gelada nas costas. O cheiro de sabão que impregnava a camisa branca, mesmo depois de lavada. Hoje não consigo, filha. Mas amanhã a gente se vê, tá bom? A vovó vai fazer aquele bolo que você gosta. De chocolate? De chocolate. Tá bom. A voz ficou menor. Você vai estar no meu aniversário, né? Beatriz abriu os olhos e encarou o teto manchado de umidade. Faltavam 2 semanas. 2 semanas que pareciam 2 séculos, quando você trabalhava 7 dias seguidos, dormia 5 horas por noite e ainda sonhava em juntar dinheiro para voltar a estudar, terminar o ensino médio que tinha largado aos 17, quando descobriu que estava grávida. Vou, meu amor. Prometo. Promete mesmo? Prometo mesmo. Elas se despediram com beijinhos pelo telefone. E quando a ligação caiu, Beatriz continuou sentada, o celular apertado entre os dedos. A promessa ecoava no peito como uma dívida. Quantas promessas ela já tinha feito? Quantas conseguiu cumprir? Ela levantou devagar, guardou o telefone, vestiu a camisa branca abotoando cada botão com cuidado, amarrou o avental preto na cintura e prendeu o cabelo num coque apertado. Foi até a pia lavar o rosto. A água fria espantou um pouco do cansaço, mas não o bastante. Nunca era o bastante. Do outro lado da parede, separado apenas por um corredor estreito que levava ao depósito de material de limpeza,
Gabriel Almeida estava encostado numa pilha de caixas de papel higiênico, ainda tentando processar a conversa que acabara de ouvir. Ele não planejava ouvir. Estava apenas verificando o estoque, como fazia todas as manhãs desde que assumira a identidade de Marcos, o novo porteiro que a gerência tinha contratado há 2 semanas. Boné puxado para baixo, uniforme simples de brim cinza, crachá falso pendurado no peito. Ninguém sabia quem ele realmente era. Ninguém desconfiava que o homem que carregava malas, abria portas e cumprimentava hóspedes com um sorriso educado era o mesmo Gabriel Almeida que herdara aquele hotel e outros 6 espalhados pelo país quando o pai morreu, 6 meses atrás. Ele tinha vindo para São Paulo decidido a entender o que seu pai nunca entendeu, como era de fato trabalhar ali. Não gerenciar, não assinar papéis. Trabalhar. Sentir o peso das horas, o cansaço, a invisibilidade. 2 semanas, e ele já tinha aprendido mais do que em anos, sentado em reuniões de diretoria. Mas aquela conversa, aquela voz... Gabriel ficou parado, a respiração presa, enquanto a mulher do outro lado da parede prometia à filha que estaria presente no aniversário, com uma convicção que escondia mal a incerteza. Ele ouviu o silêncio que veio depois. Aquele silêncio pesado que só quem carrega o mundo sozinho conhece. Quando ela saiu do vestiário, ele ainda estava ali, segurando uma caixa de luvas descartáveis, sem nem lembrar por que a tinha pegado. O turno começou como sempre começava. Beatriz pegou o carrinho de limpeza, conferiu os produtos, ajustou os lençóis dobrados e subiu para o 12º andar. 18 quartos para arrumar até o meio-dia. 6 horas, 20 minutos por quarto, se não houvesse imprevistos. Nunca não havia imprevistos. Ela entrou no 1203 e encontrou a cama desfeita, toalhas molhadas jogadas no chão, embalagens de serviço de quarto empilhadas na mesinha de canto. Começou pelo banheiro, como sempre fazia, porque deixar o pior para o final só tornava tudo mais difícil. Esfregou o box, trocou as toalhas, limpou o espelho até que ele refletisse sem manchas. No quarto, trocou os lençóis com movimentos automáticos, precisos. Dobrou as pontas, esticou o edredom, ajeitou as almofadas. Passou o aspirador, limpou o pó, conferiu se todos os copos estavam no lugar. 22 minutos, 2 a mais que o ideal. Quando saiu, encontrou Marcos no corredor. Ele estava com um carrinho de malas, mas parou ao vê-la. O avental preto dela contrastava com a camisa branca impecável. E por um segundo, Gabriel se pegou pensando em quantas horas ela acordava antes do expediente só para garantir que aquela roupa estivesse perfeita. Beatriz deu um aceno rápido, educado, e seguiu para o próximo quarto. Não era hora de conversa. Nunca era. Mas Gabriel ficou parado, observando-a entrar no 1205, fechar a porta atrás de si e desaparecer naquele ciclo interminável de quartos idênticos, hóspedes invisíveis, horas que sangravam uma na outra. Ele conhecia aquele hotel como conhecia a palma da mão. Sabia quantos quartos tinha, quantos funcionários, qual era a taxa de ocupação média, o lucro anual. Mas até 2 semanas atrás, não sabia o nome de quem limpava os quartos. Não sabia que existiam escadas de serviço separadas, elevadores que os hóspedes nunca viam, vestiários sem janela, onde pessoas como Beatriz se preparavam para um dia inteiro de invisibilidade. Ele empurrou o carrinho de malas em direção ao elevador, mas a voz dela ecoava na cabeça. "Você vai estar no meu aniversário, né?" E a resposta, carregada de uma esperança frágil: "Prometo mesmo." Quantas promessas quebradas cabiam numa vida como aquela? Às 11h30, Beatriz desceu para a copa do subsolo. Tinha 30 minutos de intervalo e pretendia usar 15 para comer e 15 para fechar os olhos, mesmo que fosse sentada. Esquentou a marmita que a mãe tinha preparado na noite anterior.
arroz, feijão, um pedaço de frango. Sentou numa das mesas de plástico branco e comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última refeição do dia. Porque dependendo de como a tarde corresse, poderia ser. A porta da copa se abriu e Marcos entrou. Ele hesitou ao vê-la, depois foi até a geladeira, pegou uma garrafa de água e sentou 2 mesas à frente, de costas para ela. Beatriz estranhou. Normalmente, os porteiros não desciam para a copa. Tinham uma sala própria, menor, mas separada. Mas ela não disse nada, cada um com seus motivos. Gabriel tomou um gole de água e tentou parecer natural, mas o coração batia descompassado. Ele tinha descido ali de propósito. Queria vê-la de novo, entender, talvez falar. Mas o que ele diria? Ouvi você falando com sua filha. Sinto muito. Ridículo. Invasivo. O silêncio entre eles era denso, mas não desconfortável. Só humano. Beatriz terminou de comer, lavou a marmita na pia pequena e voltou para a mesa. Pegou o celular, abriu as mensagens. A mãe tinha mandado uma foto de Laura desenhando, a língua para fora em concentração. Ela sorriu, um sorriso pequeno, cansado, que iluminou o rosto por 2 segundos antes de sumir. Gabriel viu pelo reflexo no vidro da geladeira e ficou paralisado de novo, porque aquele sorriso continha tudo o que ele nunca tinha precisado lutar para ter: amor, propósito, força e, ao mesmo tempo, tudo o que ele nunca tinha dado valor. Quando Beatriz levantou e saiu da copa, ele ficou ali, segurando a garrafa de água vazia, tentando entender por que uma mulher que ele nem conhecia direito tinha acabado de virar o mundo dele de cabeça para baixo. A tarde trouxe o movimento de sempre. Hóspedes entrando e saindo, malas sendo carregadas, telefonemas no lobby, o vai e vem constante de gente que passava por ali sem nunca reparar nos rostos de quem fazia o lugar funcionar. Gabriel passou as primeiras horas ajudando na recepção, carregando bagagens, indicando direções. O papel de Marcos era fácil de interpretar porque exigia pouco dele, apenas presença, educação, eficiência. Ninguém esperava mais do que isso de um porteiro. Ninguém perguntava de onde ele vinha, o que fazia antes, por que tinha aceitado aquele emprego. Era só mais um uniforme cinza entre tantos outros. Mas enquanto executava as tarefas mecânicas, a mente dele voltava sempre para o vestiário, para aquela voz que prometia estar presente, para o sorriso cansado que ele viu refletido no vidro da geladeira. Beatriz. Ele nem sabia o nome dela até aquela manhã, quando viu o crachá preso no carrinho dela. Beatriz. O nome ficou grudado na cabeça, repetindo em loop enquanto ele abria portas, carregava malas, fingia que aquilo era tudo o que ele era. Por volta das 3 da tarde, Gabriel subiu ao 14º andar para buscar as bagagens de um casal que estava fazendo check-out. Quando o elevador abriu, viu Beatriz saindo de um dos quartos, empurrando o carrinho de limpeza com a postura ereta de quem já não sente mais o peso, apenas carrega. Ela tinha o rosto marcado pelo cansaço, mas os movimentos continuavam precisos, quase automáticos. Quantos quartos ela já tinha feito? Quantos ainda faltavam? Gabriel hesitou. Depois caminhou na direção oposta, fingindo conferir algo no celular. Não queria parecer invasivo. Não queria que ela percebesse que ele estava prestando atenção demais. Mas quando passou por ela no corredor, seus olhares se cruzaram por um segundo. Ela deu um aceno leve, meio sem jeito, e ele retribuiu. Nada mais. Só aquele reconhecimento mínimo de que dividiam o mesmo espaço, o mesmo ar rarefeito dos andares de serviço. Beatriz entrou no próximo quarto e fechou a porta. Gabriel continuou andando, mas a sensação de que tinha acabado de perder uma oportunidade ficou grudada no peito. Uma oportunidade de quê? Ele nem sabia. Só sabia que queria entender. Queria saber como alguém conseguia sorrir daquele jeito depois de prometer algo que talvez não pudesse cumprir. Queria saber de onde vinha aquela força. No quarto do casal, ele pegou as malas e desceu de volta ao lobby. A rotina continuou, implacável, até o final do turno.
Quando o relógio marcou 6 da tarde, Gabriel trocou de roupa no vestiário masculino e saiu pela porta dos fundos, como fazia todos os dias. O carro estava estacionado 3 quarteirões adiante, num lugar onde ninguém do hotel costumava passar. Ele entrou, tirou o boné, passou a mão pelo cabelo e ficou ali parado, olhando para o painel sem ligar o motor. O que ele estava fazendo? Fingindo ser outra pessoa, espionando a vida de funcionários, ouvindo conversas que não eram para ele. Tudo aquilo começara como um experimento, uma forma de entender o negócio por dentro, de se conectar com uma realidade que sempre esteve a centímetros dele, mas completamente fora de alcance. Mas agora, depois de ouvir Beatriz, depois de ver aquele sorriso, alguma coisa tinha mudado. Não era mais sobre entender o negócio, era sobre entender ela. E isso o assustava. Gabriel ligou o motor e saiu dali, mas a voz dela continuou ecoando. Você vai estar no meu aniversário, né? Prometo mesmo. Ele dirigiu até o apartamento em Pinheiros, um lugar espaçoso demais para uma pessoa só, com vista para o parque e imóveis que ele nunca tinha escolhido. Tudo tinha sido decorado por uma designer que o pai contratara anos atrás, e Gabriel nunca se dera ao trabalho de mudar. Para quê? Ele mal passava tempo ali. Trabalho, reuniões, viagens, jantares de negócios. A vida toda formatada em compromissos que pareciam importantes, mas que no fundo não significavam nada. Ele jogou as chaves na mesinha da entrada, foi até a cozinha, abriu a geladeira e encarou as prateleiras vazias. Quando foi a última vez que ele tinha comido uma refeição de verdade? Algo que não viesse embalado, congelado, entregue por aplicativo? Pegou uma garrafa de água, bebeu direto do gargalo e foi até a varanda. São Paulo se estendia lá embaixo, um mar de luzes que piscavam na escuridão. Quantas Beatrizes existiam naquela cidade, quantas pessoas acordavam antes do sol, trabalhavam até o corpo doer, voltavam para casa exaustas e ainda encontravam forças para sorrir ao ver uma foto da filha. Ele nunca tinha pensado nisso, nunca tinha precisado. O telefone tocou, tirando-o dos pensamentos. Era Renato, o gerente do IP Real, o único que sabia da farsa. Alô? Gabriel, tudo certo por aí? Tudo. Alguma novidade? Nada demais. Só queria confirmar a reunião de amanhã com os investidores. Vai ser às 10, no escritório central. Gabriel suspirou. A reunião? Ele tinha esquecido. Amanhã eu não vou conseguir ir no hotel. Preciso resolver isso aqui. Sem problemas, mas na sexta você volta, né? A gente precisa fechar os números do trimestre. Volto. Eles desligaram e Gabriel ficou olhando para o celular. A reunião era importante. Os investidores estavam pressionando por expansão, novos hotéis, mais lucro, o tipo de conversa que ele costumava dominar sem esforço, mas que agora parecia distante, quase irrelevante. Ele pensou em Beatriz subindo 14 andares de escada porque o elevador estava quebrado. Pensou no avental preto impecável, na camisa branca passada com capricho. Pensou na promessa que ela fez para a filha, sabendo que talvez não conseguisse cumprir. E, de repente, a reunião com investidores pareceu a coisa mais vazia do mundo. Na manhã seguinte, Beatriz acordou às 4h30. A casa era pequena, 2 peças nos fundos de um sobrado na Vila Mariana, mas era limpa, organizada, cheia de desenhos de Laura colados na geladeira. A mãe já estava acordada, preparando o café. Dormiu bem? Mais ou menos. E a Laura? Dormiu a noite toda. Comeu direitinho ontem. Beatriz serviu-se de café, pegou um pão, mas mal conseguiu comer. O estômago estava embrulhado. 2 semanas para o aniversário da filha. 2 semanas para juntar o dinheiro da festa, do bolo, dos salgadinhos. Ela tinha guardado um pouco a cada mês, mas ainda faltava. E se ela pegasse mais um turno extra? Talvez desse, talvez. Você tá bem? A mãe perguntou, ajeitando os óculos no rosto. Tô, mãe. Só cansada. Você trabalha demais, Bia. Tem que descansar. Eu descanso. Quando? Beatriz não respondeu. Terminou o café, pegou a bolsa,
deu um beijo na testa da mãe e saiu. O ônibus estava lotado, como sempre. Ela ficou em pé o caminho inteiro, segurando na barra de ferro, o corpo balançando conforme o veículo acelerava e freava. Ao redor, outras pessoas com a mesma expressão cansada, o mesmo olhar perdido de quem ainda não acordou direito, mas já está a caminho de mais um dia igual. Quando chegou ao hotel, passou o cartão no ponto e subiu direto para o vestiário. Jéssica já estava lá ajeitando o cabelo. E aí, Bia, tudo bem? Tudo. Você vai dobrar de novo hoje? Beatriz balançou a cabeça. Não sei ainda. Depende de quem faltar. Jéssica fez uma careta. Esse lugar tá sugando a gente, viu? Beatriz não discordou. Vestiu o uniforme, amarrou o avental, prendeu o cabelo. Mais um dia, mais 18 quartos, mais 6 horas de costas curvadas, joelhos no chão, mãos mergulhadas em produtos de limpeza. Mas quando ela saiu do vestiário e pegou o carrinho, algo diferente aconteceu. Marcos estava parado perto do depósito, ajeitando umas caixas. Quando a viu, ele deu um sorriso. Bom dia, bom dia. Ela respondeu, meio sem jeito. Puxou o carrinho e ia seguir em frente, mas ele falou de novo. Você é a Beatriz, né? Ela parou surpresa. Sou. Como você sabe? Vi seu nome no crachá. Eu sou o Marcos, novo aqui. Ela assentiu, ainda meio desconfiada. Bem-vindo. Obrigado. E aí, como é trabalhar aqui? Beatriz hesitou. Ninguém nunca perguntava aquilo, ninguém se importava. É trabalho, paga as contas, entendo. Ele ficou ali parado, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas não soubesse o quê. Beatriz sentiu o peso do silêncio, mas não era desconfortável. Era só estranho, diferente. Tenho que ir. Tenho 18 quartos hoje. 18? Ele pareceu genuinamente surpreso. Isso é muito. Ela deu de ombros. É o normal. E saiu, empurrando o carrinho, sentindo o olhar dele nas costas. Gabriel ficou parado, vendo-a desaparecer no corredor. 18 quartos. 6 horas, 20 minutos cada. Ele fez as contas de cabeça e sentiu o estômago revirar. Como alguém aguentava aquilo? Dia após dia, semana após semana, ano após ano. Ele voltou para o depósito, mas não conseguia parar de pensar. Não conseguia parar de ouvir a voz dela, calma, resignada. É o normal, como se aquilo fosse aceitável. Como se não houvesse outra opção, e talvez para ela realmente não houvesse. Gabriel não foi ao hotel na quinta-feira. A reunião com os investidores ocupou a manhã inteira, e depois houve almoço no Fazano, discussões sobre taxas de retorno, projeções de crescimento, planos de expansão para o litoral. Ele assinou papéis, concordou com propostas, sorriu nos momentos certos, mas a cabeça estava em outro lugar. Estava no 12º andar do IP Real, num corredor silencioso, onde Beatriz empurrava um carrinho de limpeza, sozinha, invisível. Quando a reunião terminou, ele voltou para o apartamento e ficou parado na varanda, olhando para a cidade. O telefone tocou várias vezes. Mensagens de Renato, da equipe jurídica, do contador. Ele ignorou todas. Pegou o celular, abriu o aplicativo do banco e ficou olhando para os números na tela. Valores que não significavam nada, só dígitos que aumentavam sozinhos enquanto ele dormia. Quanto Beatriz ganhava por mês? Ele nem sabia. Nunca tinha perguntado quanto pagavam as camareiras. Isso era assunto do Departamento de Recursos Humanos. Planilhas que ele assinava sem ler. Ajustes salariais que aconteciam uma vez por ano. Sempre o mínimo possível para evitar reclamações. Mas agora, de repente, aquilo importava. Importava saber quanto valia uma hora do dia dela. Quanto valia subir 14 andares de escada. Quanto valia a promessa que ela fez para a filha. Na sexta-feira, ele voltou ao hotel. Passou o cartão no ponto às 6 da manhã, vestiu o uniforme cinza, ajustou o boné e desceu para o lobby. O movimento estava intenso, fim de semana chegando, hóspedes fazendo check-out, novos chegando. Ele trabalhou no automático, carregando malas, chamando táxis, abrindo portas. Mas os olhos procuravam por ela.
Beatriz só apareceu na hora do intervalo. Gabriel estava organizando uns papéis na recepção quando a viu descendo a escada de serviço. O avental preto, um pouco amassado, o rosto cansado. Ela foi direto para a copa. Ele esperou 5 minutos, depois seguiu. Quando entrou, ela estava sentada na mesma mesa de sempre. A marmita aberta na frente, mas sem comer. Só olhando para o celular, o rosto tenso. Gabriel pegou uma garrafa de água na geladeira e sentou 2 mesas adiante, como tinha feito antes. O silêncio era denso, mas ele não queria quebrar. Não ainda. Beatriz suspirou fundo, guardou o celular e começou a comer. Devagar, mecânico, como quem cumpre uma obrigação. Gabriel tomou coragem. Dia difícil? Ela levantou os olhos, surpresa. Ele estava olhando para ela sem aquela postura de quem finge não estar prestando atenção. Beatriz hesitou. Todos os dias são difíceis. Verdade. Ele deu um sorriso pequeno. Mas hoje tá pior? Ela baixou o garfo. Por que você quer saber? Gabriel ficou sem resposta por um segundo. Porque ele queria saber o que ele ia dizer. Porque ouvi você prometendo para sua filha que ia estar no aniversário dela e fiquei pensando nisso a semana inteira. Porque você mexeu com alguma coisa em mim que eu nem sabia que existia. Só curiosidade. Ele mentiu. Você parece, sei lá, sobrecarregada. Beatriz deu uma risada curta, sem humor. Sobrecarregada é pouco. Mas fazer o quê, né? Conta não se paga sozinha. Você tem filhos? A pergunta saiu antes que ele pudesse filtrar. Beatriz olhou para ele, avaliando se devia responder. Tenho. Uma menina. 5 anos. Deve ser legal. É. Ela sorriu. E pela primeira vez foi um sorriso de verdade, não aquele meio apagado que Gabriel tinha visto antes. É a melhor coisa da minha vida. Você vê ela todo dia? O sorriso sumiu. Não. Moro com a minha mãe. Mas eu trabalho tanto que... Às vezes passa uma semana e a gente só se vê dormindo. Ela fica com a minha mãe o tempo todo. Gabriel sentiu o peito apertar. E ela entende. Beatriz encolheu os ombros. Ela tem 5 anos. Não entende nada. Só sabe que a mãe não tá lá. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Carregado. Gabriel queria dizer alguma coisa. Qualquer coisa que tirasse aquele peso dos ombros dela. Mas não havia nada. Não havia palavras certas. Beatriz terminou de comer, levantou e foi até a pia lavar a marmita. Gabriel continuou sentado, observando. Ela se virou. Você é casado? Não. Namorada? Não. Ela assentiu, como se aquilo explicasse alguma coisa. Então você não entende. Entender o quê? Como é ter alguém dependendo de você? Alguém que precisa que você esteja lá, não amanhã, não na semana que vem, mas agora. E você não pode estar, porque se você parar de trabalhar não tem comida na mesa, não tem luz, não tem nada. Gabriel engoliu seco. Você tem razão. Eu não entendo. Beatriz pegou a marmita limpa, guardou na bolsa. Mas foi bom conversar. Faz tempo que alguém pergunta como eu tô. E saiu. Gabriel ficou ali, sozinho, as palavras dela ecoando. Faz tempo que alguém pergunta como eu tô. Como era possível que ninguém perguntasse? Quantas pessoas passavam por ela todo dia e não viam? Quantas vezes ela tinha carregado aquele peso sozinha, sem ninguém para dividir? O resto do dia passou devagar. Gabriel tentou se concentrar no trabalho, mas a conversa não saía da cabeça. À noite, quando o turno terminou, ele foi até o estacionamento e ficou parado ao lado do carro, olhando para o prédio iluminado. Beatriz ainda estava lá dentro. Ele sabia porque tinha visto o nome dela na escala. Turno duplo. De novo. Ela ia sair de lá às 11 da noite, pegar o ônibus, chegar em casa depois da meia-noite, dormir 4 horas e voltar no dia seguinte. E no domingo? Domingo ela trabalhava também. 7 dias seguidos. Gabriel entrou no carro, mas não ligou o motor. Pegou o celular, abriu a agenda de contatos, achou o número de Renato. Alô? Gabriel, e aí? Preciso de uma informação. Pode ser? Quanto a gente paga para as camareiras? Houve uma pausa. Por quê? Só responde. Renato suspirou. Salário base é 1.400, mas vale transporte e vale refeição. Por quê? Gabriel desligou sem responder.
R$ 1.400 por mês, por 18 quartos por dia, por subir 14 andares de escada, por carregar o peso de uma filha que mal via. Ele encostou a cabeça no volante e fechou os olhos. No sábado de manhã, Beatriz acordou com a mãe chamando. Bia, a Laura tá com febre. Ela levantou num pulo, o coração disparado. Quanto? 38,5. Dei dipirona, mas ela tá chorando. Beatriz correu para o quarto da filha. Laura estava deitada, o rosto vermelho, os olhos brilhando de febre. Mãe, tô aqui, meu amor. Tô aqui. Beatriz encostou a mão na testa dela. Quente. A mãe apareceu na porta. Acho melhor levar no posto. Beatriz olhou para o relógio. 6:30 da manhã. O turno começava às 7. Se ela faltasse, perdia o dia. E o dia significava quase R$ 50 a menos no final do mês. R$ 50 que faziam diferença. Mas Laura estava com febre. Vou ligar no hotel, avisar que não vou. A mãe balançou a cabeça. Eu levo ela, Bia. Você vai perder o dia. Não, mãe, eu levo. Beatriz, eu levo. Você precisa trabalhar. Não, Beatriz repetiu, mais firme. Eu levo. Ela pegou Laura no colo, a menina pequena e quente contra o peito, e sentiu o mundo desabar, porque era sempre assim, sempre uma escolha impossível. Trabalho ou filha. Dinheiro ou presença, sobrevivência ou amor. E nunca dava para escolher os dois. Ela ligou para o hotel. Renato atendeu, impaciente. Alô? Seu Renato, é a Beatriz. Não vou conseguir ir hoje. Minha filha está doente. Beatriz, hoje é sábado. A gente está lotado. Eu sei, mas ela está com febre. Eu preciso levar no médico. Silêncio do outro lado. Você sabe que se faltar perde o dia, né? Eu sei. Então tá. Melhoras para ela. E desligou. Simples assim. Sem perguntar se estava tudo bem. Sem oferecer ajuda. Só o lembrete frio de que falta custava caro. Beatriz guardou o telefone, vestiu Laura, pegou a bolsa e saiu. O posto de saúde ficava a 6 quarteirões. Ela foi andando, a menina no colo, o sol já quente batendo na nuca. A fila estava enorme. Ela pegou a senha, sentou num banco de plástico e esperou. Laura encostou a cabeça no ombro dela. Mãe, você não vai trabalhar hoje? Não, meu amor, hoje eu fico com você. Por quê? Porque você está doente e porque eu prometi que ia estar mais presente. Laura sorriu mesmo com febre. Então você vai estar no meu aniversário? Vou, prometo. E dessa vez, Beatriz queria acreditar que era verdade. Gabriel passou o sábado inteiro pensando em Beatriz. Ele sabia que ela tinha faltado, porque Renato tinha comentado de passagem durante uma ligação sobre a escala. Beatriz não veio hoje, filha doente. Teve que cobrir com a Jéssica fazendo extra. Gabriel ficou parado no meio do apartamento, o telefone na mão, tentando processar. Filha doente. Beatriz tinha escolhido ficar com a filha e perder o dia de trabalho. R$ 50 a menos, talvez mais, dependendo de quanto descontavam. Ele andou até a varanda, olhou para a cidade lá embaixo. Quantas vezes ele tinha faltado compromissos sem pensar 2 vezes? Quantas reuniões tinha desmarcado porque não estava com vontade? Quantos jantares tinha ignorado? Quantas viagens tinha cancelado sem consequência nenhuma? Para ele, faltar não custava nada. Para Beatriz, custava a diferença entre pagar a conta de luz ou não, entre comprar o bolo de aniversário da filha ou não, entre estar presente ou desaparecer mais um pouco. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Tinha dormido mal a noite inteira, acordando de hora em hora com a voz dela ecoando na cabeça. Faz tempo que alguém pergunta como eu tô. Como era possível que uma mulher que trabalhava tanto, que carregava tanto peso, fosse invisível para todo mundo? Ele pegou o celular, abriu o aplicativo do banco de novo. Os números continuavam lá, enormes, indiferentes. Quanto era R$ 50 para ele? Nada. Nem dava para pagar o estacionamento de um restaurante decente. Mas para Beatriz era um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro longe da filha. Gabriel trancou o celular e jogou no sofá.
Precisava fazer alguma coisa. Não sabia o quê, mas precisava. Só ficar ali parado, sabendo que ela estava num posto de saúde com a filha doente enquanto perdia dinheiro, era insuportável. Mas o que ele podia fazer? Aparecer lá e oferecer ajuda? Como? Oi, Beatriz. Sou, na verdade, o dono do hotel e ouvi você falando com sua filha sem querer, então resolvi me meter na sua vida? Ridículo. Invasivo. Errado. Ele passou o domingo tentando se distrair. Foi à academia, almoçou sozinho num restaurante japonês, voltou para casa, assistiu a um filme que não prestou atenção. Quando a noite chegou, ele já tinha tomado uma decisão. Na segunda-feira, ia conversar com Renato. Não sobre Beatriz especificamente, mas sobre as condições de trabalho, sobre salários, sobre descanso, sobre como era absurdo que alguém precisasse trabalhar 7 dias seguidos só para conseguir pagar as contas. Renato ia achar estranho, claro. Ia perguntar por que a mudança súbita de interesse. Gabriel ia dar uma desculpa qualquer, falar sobre responsabilidade social, imagem da empresa, essas coisas que soavam bem em reuniões. Mas a verdade era outra. A verdade era que ele não conseguia mais fingir que não via. Não conseguia mais assinar planilhas sem saber o nome de quem estava ali dentro, sem saber quantas Lauras existiam esperando por mães que nunca chegavam em casa. Na segunda-feira de manhã, Beatriz voltou ao trabalho. Laura ainda estava um pouco fraca, mas a febre tinha passado. A mãe prometeu ficar de olho, ligar se acontecesse alguma coisa. Beatriz saiu de casa com o coração apertado, mas não tinha escolha. Já tinha perdido um dia. Não podia perder outro. Quando chegou ao hotel, Jéssica estava no vestiário. E aí, Bia, como tá a Laura? Melhor. Foi só uma virose. Ainda bem. E você? Perdeu o dia todo, né? Perdi. Beatriz tentou não pensar nisso. Vestiu o uniforme, amarrou o avental, prendeu o cabelo. Jéssica olhou para ela com pena. Você devia ter mentido. Falado que era consulta marcada. Aí não descontavam. Beatriz balançou a cabeça. Não gosto de mentir. Jéssica deu de ombros. Às vezes a gente precisa, Bia. Esse lugar não tem pena de ninguém. Beatriz sabia, mas mentir não ia mudar a situação. Só ia adiar. Ela pegou o carrinho de limpeza e subiu para o 12º andar. 18 quartos. Mais um dia. Quando passou pelo corredor, viu Marcos organizando umas caixas perto do depósito. Ele levantou os olhos e sorriu. Oi, tudo bem? Tudo. Beatriz respondeu, sem parar. Ouvi dizer que você faltou sábado. Sua filha tá melhor? Ela parou, surpresa. Como você sabe? Ouvi o pessoal comentando. Beatriz assentiu, ainda meio desconfiada. Tá melhor, sim. Obrigada. Que bom. Ele ficou parado, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas não sabia como. Beatriz ia continuar andando, mas algo a fez parar. Por que você se importa? Gabriel piscou. Como? Por que você fica perguntando essas coisas? A gente mal se conhece. Ele hesitou. Boa pergunta. Por que ele se importava? Porque ouviu uma conversa que não devia. Porque viu um sorriso que continha mais força do que ele jamais teve. Porque estava cansado de viver num mundo onde as pessoas eram invisíveis. Não sei, ele admitiu. Acho que a gente trabalha no mesmo lugar, divide o mesmo espaço, faz sentido se importar. Beatriz ficou olhando para ele, tentando decifrar. A maioria das pessoas aqui não pensa assim. Eu não sou a maioria das pessoas. Ela quase sorriu. Percebi. E continuou andando, empurrando o carrinho. Gabriel ficou parado, o coração batendo mais rápido do que devia. Ele tinha quase estragado tudo. Quase revelado demais. Precisava ter mais cuidado. Precisava lembrar que para ela ele era só o Marcos, o porteiro novo que fazia perguntas demais. Nada mais. Durante o intervalo, Beatriz desceu para a copa. Estava exausta. O final de semana tinha sido cansativo, entre o posto de saúde, cuidar de Laura, tentar dormir algumas horas. E agora, segunda-feira, 16 quartos já feitos. 2 ainda faltando. O corpo doía. A cabeça doía.
Tudo doía. Ela esquentou a marmita, sentou e começou a comer. A porta se abriu e Marcos entrou. De novo. Ele foi até a geladeira, pegou uma garrafa de água, mas dessa vez sentou na mesma mesa que ela. Posso? Beatriz deu de ombros. É uma mesa livre. Gabriel abriu a garrafa, tomou um gole. O silêncio entre eles era confortável, de um jeito estranho. Ele não sabia como começar a conversa, mas sabia que precisava. Queria entender mais. Queria ouvir mais. Sua filha gosta de bolo de chocolate? Beatriz levantou os olhos, surpresa. Como você sabe? Ouvi você comentar outro dia que a avó ia fazer bolo de chocolate. Beatriz piscou. Ela não lembrava de ter falado isso com ele. Deve ter sido com a Jéssica. Não, foi com você, na Copa. Beatriz franziu a testa, tentando lembrar. Não lembro. Gabriel percebeu o erro. Ele estava confundindo. Ela tinha falado do bolo com a filha, no telefone, não com ele. Ele tinha ouvido. Deve ter sido. Ele mentiu. Enfim, gosta de chocolate? Beatriz relaxou um pouco. Ama. O aniversário dela está chegando. Daqui a uns 10 dias. Quando é? Dia 7. Você vai fazer festa? Beatriz hesitou. Vou tentar. Depende de quanto eu conseguir juntar. Gabriel sentiu o peito apertar de novo. Quanto custava uma festa de aniversário de criança? Bolo, salgadinhos, refrigerante, decoração. Talvez 300, 400 reais. Para ele, nada. Para ela, um mês de aperto. Ela ia conseguir. Tenho certeza. Beatriz deu um sorriso cansado. Espero que sim. Prometi para ela que ia estar lá. E eu sempre cumpro o que prometo. Sempre? Beatriz baixou os olhos. Quase sempre. O silêncio voltou, mas agora era pesado. Gabriel queria perguntar mais, mas sabia que estava no limite. Sabia que se continuasse, ia parecer invasivo, ia levantar suspeitas. Ele terminou a água, levantou. Tenho que voltar. Boa sorte com os quartos. Obrigada. Beatriz respondeu, e ele saiu. Ela ficou ali, sozinha, terminando a marmita. Marcos era estranho, diferente. Fazia perguntas que ninguém fazia. Parecia genuinamente interessado. Mas por quê? O que ele queria? Beatriz balançou a cabeça. Não importava. Gente estranha aparecia o tempo todo. Não significava nada. Ela terminou de comer, lavou a marmita, voltou para os quartos. Mais 2. Depois podia ir para casa. Podia ver Laura. Podia cumprir a promessa. Pelo menos por hoje. Gabriel voltou para o lobby, mas a cabeça estava longe. Ele precisava fazer alguma coisa. Não dava mais para só observar. Não dava mais para fingir que estava tudo bem. Beatriz merecia mais do que aquilo. Laura merecia mais do que aquilo. E ele, de alguma forma torta, sentia que tinha responsabilidade nisso. Não porque era dono do hotel, mas porque agora ele sabia. E saber mudava tudo. Na terça-feira, Gabriel pediu uma reunião com Renato. Eles se encontraram num café perto do hotel, longe dos olhos curiosos da equipe. Renato chegou pontual, gravata impecável, pasta de couro debaixo do braço. Sentou na frente de Gabriel e pediu um expresso. E aí, o que aconteceu? Por que tanto mistério? Gabriel mexeu no copo de água na frente dele. Quero falar sobre os funcionários. Renato franziu a testa. Que funcionários? As camareiras, os porteiros, o pessoal da limpeza. Renato recostou na cadeira desconfiado. Tá acontecendo alguma coisa que eu preciso saber? Não. Gabriel balançou a cabeça. Só acho que a gente precisa rever algumas coisas. Salários, escalas, condições de trabalho. Renato deu uma risada curta. Gabriel, a gente já paga acima do mercado e as escalas seguem a CLT direitinho. Não tem nada errado. Acima do mercado? R$ 1.400. Renato suspirou. É o padrão da categoria. Se a gente aumentar, os outros hotéis vão reclamar e os custos vão subir. Gabriel apertou os dedos em volta do copo. E se a gente aumentasse mesmo assim? Renato olhou para ele como se tivesse falado em mandarim. Por quê? Porque é o certo. Renato ficou em silêncio por um segundo, depois inclinou o corpo para a frente.
Gabriel, com todo respeito, o que está acontecendo? Você nunca ligou para essas coisas. De repente aparece disfarçado de porteiro, passa 2 semanas carregando mala e agora quer aumentar salário? O que mudou? Gabriel desviou o olhar. Não sabia como explicar sem soar ridículo. Não sabia como dizer que tinha ouvido uma mulher prometendo para a filha que ia estar presente no aniversário. E aquilo tinha rachado alguma coisa dentro dele. Só mudou. Renato balançou a cabeça. Olha, eu entendo que você queira fazer diferença, mas aumentar salário não resolve. A rotatividade continua alta, o pessoal continua reclamando e no final a gente só gasta mais. Gabriel cerrou os dentes. Então o que resolve? Renato deu de ombros. Nada. É a natureza do negócio. Gente entra, gente sai. A gente treina, eles trabalham um tempo, cansam, pedem demissão, a gente contrata outro. Sempre foi assim. E se mudássemos isso? Como? Renato estava ficando impaciente. Menos horas, mais descanso, salário melhor, benefícios de verdade. Renato soltou uma risada. Gabriel, isso é utopia. A gente não está gerenciando uma ONG. A gente tem investidores, metas, lucros a bater. Se a gente fizer tudo isso que você está falando, a margem cai. E se a margem cai, os investidores saem. E se os investidores saem, a gente fecha as portas. Gabriel ficou calado. Renato tinha razão. Pelo menos tecnicamente. O negócio funcionava assim. Sempre funcionou. Mas de repente aquilo parecia errado, profundamente errado. Vou pensar em alguma coisa. Renato suspirou. Tudo bem, mas pensa rápido. A reunião trimestral é semana que vem e os investidores vão querer números bons. Não vão querer ouvir que a gente está aumentando custos por causa de filosofia. Eles se despediram e Gabriel voltou para o hotel. Colocou o uniforme, ajustou o boné e desceu para o lobby. O dia estava agitado. Conferência no salão nobre, hóspedes everywhere, telefone tocando sem parar. Ele trabalhou no automático, mas a conversa com Renato martelava na cabeça. A natureza do negócio. Gente entra, gente sai, como se fossem peças substituíveis. Como se não tivessem nomes, histórias, filhas esperando em casa. Às 11h30, ele desceu para a copa. Beatriz estava lá, como sempre. Dessa vez, ela olhou para ele quando entrou. Você de novo. Gabriel sorriu. Eu de novo. Ela balançou a cabeça, mas estava quase sorrindo também. Você passa mais tempo aqui do que na portaria. Gosto daqui. É mais tranquilo. Beatriz deu uma garfada na marmita. Tranquilo até eu aparecer, né? Gabriel sentou. Você não incomoda. Ela olhou para ele, avaliando. Você é esquisito, sabia? Já me disseram. Por que você fica perguntando das coisas? Das pessoas? Gabriel hesitou. Porque eu me importo. Beatriz soltou uma risada curta, sem humor. Ninguém se importa aqui. Gabriel ficou sério. Eu me importo. Ela parou de comer e olhou para ele. De verdade. Por quê? Você não me conhece? Eu sei, mas quero conhecer. Beatriz desviou o olhar, desconfortável. Não tem muito o que conhecer. Eu trabalho, vou para casa, durmo, acordo, trabalho de novo. É isso. Tem sua filha. Beatriz sorriu, pequeno, cansado. Tem ela. Ela é o motivo de tudo. Deve ser difícil. Passar tanto tempo longe. Beatriz apertou os lábios. Mas é o jeito. Se eu não trabalhar, a gente não come. Simples assim. Gabriel queria dizer que não precisava ser simples assim. Queria dizer que existia outra forma. Mas como? Ele não podia mudar a vida dela sem revelar quem era. E se revelasse quem era, perdia a única coisa que tinha, a confiança frágil que estava começando a se formar entre eles. Você já pensou em fazer outra coisa? Beatriz deu de ombros. Já. Mas para isso eu precisaria terminar os estudos. E para terminar os estudos, eu precisaria de tempo. E para ter tempo, eu precisaria trabalhar menos. E para trabalhar menos, eu precisaria ganhar mais. É um ciclo. Gabriel assentiu. Faz sentido. Beatriz terminou de comer. Lavou a marmita. Ele ficou ali, olhando. Você é persistente, hein, Marcos? Persistente como? De ficar perguntando.
De ficar por perto. Gabriel deu um sorriso torto. Desculpa se tô sendo inconveniente. Beatriz balançou a cabeça. Não é inconveniente, só diferente. Ela pegou a bolsa e ia sair, mas parou na porta. Marcos? Sim? Obrigada por perguntar. Faz tempo que alguém pergunta. E saiu. Gabriel ficou ali, o peito apertado. Faz tempo que alguém pergunta. Aquela frase de novo. Como era possível? Como era possível que uma pessoa passasse tanto tempo carregando tanto peso sozinha, sem ninguém para perguntar como ela estava? Ele levantou e voltou para o lobby. Mas agora, alguma coisa tinha mudado. Ele não ia só observar. Não ia só perguntar. Ia fazer alguma coisa. Ainda não sabia o quê, mas ia. No final da tarde, Beatriz estava terminando o último quarto quando o celular tocou. Era a mãe. Bia, a escola da Laura ligou. Beatriz sentiu o coração disparar. O que aconteceu? Nada grave, só avisando que tem reunião na quinta-feira. Reunião de pais. Beatriz respirou aliviada. Tá bom. Que dia? Quinta, às 7 da noite. Beatriz fez as contas de cabeça. Quinta ela saía às 6. Dava tempo de chegar. Eu vou. Tem certeza? Você tá tão cansada. Eu vou, mãe. Prometi para Laura que ia estar mais presente. Começa por aí. A mãe suspirou do outro lado. Tá bom, filha. Elas desligaram e Beatriz guardou o celular. Reunião de pais. Ela nunca tinha ido. Sempre mandava a mãe. Sempre tinha desculpa. Trabalho, cansaço, turno extra. Mas dessa vez ia ser diferente. Dessa vez ela ia estar lá. Gabriel estava organizando umas malas no depósito quando ouviu a voz dela no corredor falando ao telefone. Eu vou, mãe. Prometi para Laura que ia estar mais presente. Começa por aí. Ele ficou parado, segurando uma mala que nem lembrava de onde tinha vindo. Ela estava tentando. Mesmo exausta, mesmo quebrando, ela estava tentando. E ele? O que estava fazendo? Carregando mala, fingindo ser outra pessoa, observando de longe. Covardia. Ele largou a mala e saiu do depósito. Beatriz estava no corredor, guardando o celular. Ela olhou para ele, surpresa. Tudo bem? Tudo. Gabriel respondeu. Só queria dizer uma coisa. O quê? Você é incrível. Beatriz piscou. Como? Sua filha. Ela tem sorte de ter você. Beatriz ficou sem palavras. Ninguém nunca tinha dito aquilo. Ninguém. Obrigada. Gabriel assentiu e saiu. Beatriz ficou parada, o coração batendo descompassado. Marcos era realmente esquisito, mas de um jeito bom, de um jeito que ela não sabia lidar. Ela balançou a cabeça, pegou o carrinho e foi embora. Mas a frase dele ecoava. Você é incrível. E pela primeira vez em muito tempo, Beatriz quase acreditou. Na quinta-feira, Beatriz saiu do hotel às 6 em ponto. Ela tinha avisado Renato que não podia fazer extra, que tinha compromisso. Ele tinha resmungado, mas deixado passar. Ela pegou o ônibus lotado, ficou em pé o caminho todo, mas não importava. Ia chegar a tempo, ia estar lá. A escola da Laura ficava a 3 quarteirões da casa da mãe, um prédio pequeno pintado de amarelo com um parquinho na frente. Beatriz chegou às 7:10, o coração acelerado. Respirou fundo e entrou. A reunião era na sala da professora, cadeiras pequenas, organizadas em círculo. Algumas mães já estavam lá, conversando, rindo. Beatriz ficou na porta, sem saber se entrava. Beatriz, ela se virou. A professora, uma mulher de uns 40 anos, sorriso gentil, vinha na direção dela. Que bom que você veio. A Laura falou tanto de você. Beatriz sentiu o peito apertar. Desculpa nunca ter vindo antes. Eu trabalho muito e... A professora balançou a cabeça. Não precisa explicar. O importante é que você está aqui agora. Senta ali e a gente já vai começar. Beatriz sentou numa das cadeiras. As outras mães olharam para ela, curiosas, mas não disseram nada. A reunião começou. A professora falou sobre o desenvolvimento das crianças, sobre as atividades, sobre os eventos futuros. Beatriz ouviu tudo, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez, ela estava ali, presente, participando. Quando a reunião terminou,
A professora chamou Beatriz no canto. Queria falar com você sobre a Laura. Beatriz sentiu o estômago revirar. Aconteceu alguma coisa? Não, nada ruim. A professora sorriu. Só queria dizer que ela é uma menina incrível, esperta, carinhosa, se dá bem com todo mundo. Mas ela sente sua falta. Beatriz engoliu seco. Eu sei. A professora tocou no braço dela, gentil. Eu sei que você trabalha muito. Sei que não é fácil. Mas sempre que você puder estar presente, mesmo que seja pouco, faz diferença. Para ela, faz toda a diferença. Beatriz assentiu, os olhos ardendo. Eu vou tentar, prometo. A professora apertou o braço dela. Eu sei que vai. Beatriz saiu da escola com o peito cheio. Foi direto para a casa da mãe. Quando entrou, Laura estava na sala, desenhando. Ela levantou os olhos e o rosto inteiro se iluminou. Mãe, você veio. Vim, meu amor. Beatriz se ajoelhou e abriu os braços. Laura correu e pulou nela, apertando forte. Você foi na reunião? Fui. E a tia falou que você é a menina mais incrível da escola. Laura riu, orgulhosa. Ela falou mesmo? Falou. Beatriz beijou a cabeça dela, sentindo o cheiro de shampoo de criança, o cabelo macio contra o rosto. E sabe o que mais? O quê? Eu vou estar no seu aniversário. Prometo de verdade dessa vez. Laura se afastou, os olhos brilhando. Promete mesmo, mesmo? Prometo mesmo, mesmo. E dessa vez, Beatriz sabia que ia cumprir. Não importava o que acontecesse, ela ia estar lá. Na sexta-feira, Gabriel acordou com uma decisão tomada. Ele não ia mais esperar. Não ia mais ficar só observando. Ia fazer alguma coisa que importasse. Ele ligou para Renato. Preciso que você organize uma reunião com todas as camareiras. Hoje, final da tarde. Renato hesitou. Todas? Por quê? Só organiza. Gabriel desligou antes que Renato pudesse argumentar. Chegou ao hotel às 3 da tarde, trocou de roupa, mas dessa vez não colocou o uniforme de Marcos. Colocou o terno, gravata, o Gabriel de verdade. Às 5 horas, Renato reuniu as camareiras na sala de treinamento. Eram 12 ao todo, incluindo Beatriz. Elas entraram confusas, preocupadas. O que tinha acontecido? Alguém ia ser demitido? Beatriz sentou no fundo, o estômago embrulhado. Jéssica estava ao lado dela, roendo unha nervosa. Você sabe o que é isso? Não faço ideia. A porta se abriu e Renato entrou, seguido por um homem de terno que Beatriz nunca tinha visto. Alto, cabelo escuro, postura confiante. Ele parou na frente da sala e olhou para todas elas. Beatriz sentiu algo familiar nele, mas não conseguia identificar o quê. Renato limpou a garganta. Meninas, esse é Gabriel Almeida. Ele é o dono do hotel. Silêncio absoluto. Beatriz sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Dono do hotel? Gabriel olhou para cada uma delas, mas quando os olhos dele encontraram os dela, ele parou. E Beatriz entendeu. Os olhos, a voz, o jeito de falar. Marcos. Não, Gabriel. O peito dela apertou. Ele tinha mentido. O tempo todo. Ele tinha mentido. Gabriel respirou fundo. Eu sei que vocês devem estar confusas. E eu vou explicar. Nas últimas 3 semanas, eu trabalhei aqui, disfarçado de porteiro, porque eu queria entender como era de verdade trabalhar nesse lugar. Ele fez uma pausa. E eu entendi. Entendi que vocês trabalham mais do que qualquer pessoa deveria. Que vocês carregam um peso que não é justo. Que vocês são invisíveis para quem deveria enxergar. E isso vai mudar. Beatriz estava paralisada. Não conseguia processar. Gabriel continuou. A partir de hoje, os salários de todas vocês vão aumentar. 30%. As escalas vão mudar. 6 dias de trabalho. 1 de folga. Sempre. E quem tiver filho vai ter prioridade de folga nos finais de semana. Murmúrios na sala. Jéssica olhou para Beatriz, boquiaberta. Isso é verdade? Beatriz não respondeu. Estava olhando para Gabriel, tentando entender. Ele continuou. Eu sei que isso não resolve tudo. Sei que ainda é difícil, mas é um começo. E eu prometo que vou continuar melhorando, porque vocês merecem. Silêncio de novo. Então uma das camareiras levantou a mão. Por quê?
Por que você está fazendo isso? Gabriel hesitou. Olhou para Beatriz. Porque alguém me mostrou que eu estava errado. Que eu estava vivendo num mundo onde as pessoas não importavam. E eu não quero mais viver assim. A reunião terminou. As camareiras saíram ainda em choque, conversando entre si. Beatriz ficou para trás. Gabriel esperou até que todas saíssem. Depois caminhou até ela. Ela estava de braços cruzados, o rosto fechado. Você mentiu. Eu sei. Por quê? Gabriel passou a mão pelo cabelo. Porque eu precisava entender. E se eu chegasse aqui como dono, ninguém ia ser verdadeiro comigo. Todos iam fingir que estava tudo bem. Beatriz balançou a cabeça. Você me usou. Não. Gabriel deu um passo à frente. Eu não usei você. Eu me importei. De verdade. Beatriz deu uma risada amarga. Você se importou? Você fingiu ser outra pessoa, fingiu ser meu amigo, e o tempo todo você era o dono, o cara que decide quanto eu ganho, quantas horas eu trabalho, se eu tenho folga ou não, como eu posso confiar em você? Gabriel sentiu o peito doer. Eu sei que eu errei, sei que eu deveria ter contado antes, mas eu não sabia como, e quanto mais tempo passava, mais difícil ficava, porque eu não queria que você me olhasse diferente. Beatriz desviou o olhar. Pois eu estou olhando diferente agora. Gabriel respirou fundo. Beatriz, olha para mim. Ela hesitou, depois olhou. Por favor, eu sei que eu estraguei tudo, mas tudo o que eu disse era verdade. Você é incrível. Sua filha tem sorte de ter você. E eu me importo. Mais do que eu deveria, mais do que faz sentido. Mas eu me importo. Beatriz sentiu os olhos arderem. Não queria chorar. Não na frente dele. Mas as palavras dele doíam, de um jeito bom e ruim ao mesmo tempo. Você não me conhece. Eu quero conhecer. E eu sei que vai levar tempo para você confiar em mim de novo. Mas eu vou provar. Vou provar que eu não estou fazendo isso por pena ou por culpa. Estou fazendo porque é o certo. E porque você mudou alguma coisa em mim. Beatriz limpou os olhos com as costas da mão. Isso não muda nada, Gabriel. Você continua sendo o dono, eu continuo sendo a camareira. A gente vive em mundos diferentes. Eu sei, mas isso importa? Beatriz deu uma risada sem humor. Claro que importa. Gabriel balançou a cabeça. Não importa, porque no final a gente é só duas pessoas. Duas pessoas que se importam uma com a outra. E isso é o que importa. Beatriz ficou em silêncio. Gabriel deu mais um passo. Me dá uma chance, só uma, para provar que eu não estou mentindo, que tudo isso é real. Beatriz olhou para ele, para os olhos dele que ela tinha visto tantas vezes escondidos debaixo do boné. Marcos, Gabriel, a mesma pessoa, e ao mesmo tempo completamente diferente. Eu não sei se consigo. Gabriel assentiu. Tudo bem, eu espero. O tempo que você precisar. Ele ia sair, mas ela segurou o braço dele. Espera. Gabriel parou. Beatriz respirou fundo. O aniversário da Laura é semana que vem. Sábado. Eu sei. Ela franziu a testa. Como você sabe? Eu ouvi, naquele dia, no vestiário, quando você estava falando com ela no telefone. Beatriz piscou. Você ouviu? Foi sem querer. Gabriel admitiu. Mas eu ouvi. E desde então eu não consigo parar de pensar. Em você, nela, em como eu nunca tinha reparado em nada disso antes. Beatriz soltou o braço dele, mas não se afastou. Você quer vir? Gabriel levantou os olhos, surpreso. Na festa, se você quiser. Beatriz deu de ombros, tentando parecer casual, mas o coração estava disparado. Vai ser simples. Bolo, salgadinho, refrigerante, nada fancy. Gabriel sorriu. Parece perfeito. Beatriz quase sorriu também. Sábado, 3 horas. Eu mando o endereço. Ele assentiu. Eu vou estar lá. Eles ficaram parados, um na frente do outro, o silêncio cheio de coisas não ditas. Então Beatriz virou e saiu. Gabriel ficou ali, sozinho na sala vazia, o coração batendo tão forte que doía. Ela tinha dado uma chance, uma única chance, e ele não ia desperdiçar. No sábado, às 3 da tarde, Gabriel estacionou o carro 3 quarteirões antes do endereço que Beatriz tinha mandado. Saiu, olhou para o prédio simples, a tinta descascando, as janelas estreitas.
tão diferente do mundo dele, tão real. Ele subiu as escadas, encontrou a porta certa, respirou fundo e tocou a campainha. A mãe de Beatriz abriu. Você deve ser o Marcos. Gabriel hesitou. Na verdade, é Gabriel. A mãe franziu a testa, mas não perguntou. Entre. A casa era pequena, mas cheia de vida. Balões coloridos, crianças correndo, música tocando. E no meio de tudo, Beatriz, com um vestido simples, o cabelo solto, sorrindo de um jeito que ele nunca tinha visto. Quando ela o viu, o sorriso vacilou por um segundo, mas não sumiu. Você veio. Eu disse que viria. Laura apareceu correndo. Mãe, quem é ele? Beatriz se abaixou. Esse é o Gabriel, um amigo da mamãe. Laura olhou para ele curiosa. Você trouxe presente? Gabriel sorriu. Trouxe. Ele tirou uma caixa pequena do bolso. Laura abriu e encontrou um livro de histórias ilustrado. Ela arregalou os olhos. Que lindo! Obrigada! E saiu correndo para mostrar para as outras crianças. Beatriz olhou para ele. Você não precisava. Eu sei, mas eu quis. Eles ficaram ali parados, o barulho da festa ao redor, mas entre eles, silêncio. Obrigada por ter vindo. Gabriel balançou a cabeça. Obrigado por ter me deixado vir. Beatriz sorriu. De verdade dessa vez. E pegou a mão dele. Vem, vou te apresentar para todo mundo. Eles entraram na sala. E pela primeira vez em muito tempo, Gabriel sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Não num apartamento vazio, não numa reunião de negócios, mas ali, numa casa pequena, numa festa simples, ao lado de uma mulher que tinha mostrado a ele o que realmente importava. E quando a tarde virou noite, quando as crianças foram embora, quando só sobraram eles dois sentados no sofá velho, comendo pedaços de bolo que sobraram, Beatriz encostou a cabeça no ombro dele. Isso foi bom, foi perfeito. Gabriel respondeu, passando o braço em volta dela. Beatriz fechou os olhos. Ainda vai levar tempo. Para eu confiar de novo. Eu sei. Gabriel beijou a cabeça dela. Eu não vou desistir. Ela sorriu contra o ombro dele. Eu sei. E pela primeira vez em muito tempo, Beatriz sentiu que talvez, só talvez, as coisas pudessem ser diferentes. Que promessas podiam ser cumpridas. Que pessoas podiam mudar. Que mundos diferentes podiam se encontrar. E que no final, amor era só isso. Duas pessoas escolhendo estar presentes, escolhendo ficar, escolhendo acreditar. E eles escolheram.